Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do ENS Futebol. Seguinte dia de Grêmio e Atlético Paranaense na tela do ENS Futebol. A gente vai direto para a análise. Seguinte, para a gente começar a análise, a gente vai olhar a parte de cima dessa grande tabela que está aí na tela para vocês, que é o seguinte. Por estilo de jogo, quem leva a vantagem? O Grêmio leva uma ligeira vantagem, mas o mais provável por estilo seria um grandíssimo empate, tá? Então, 55 a 52, a diferença não é tão grande assim. Então, obviamente, no decorrer do jogo, as coisas poderiam se equilibrar um pouco mais. Isso num campo neutro. Isso, o Grêmio jogando contra equipes parecidas com o Atlético Paranaense, e o Atlético Paranaense jogando contra equipes parecidas com o Grêmio. Então, partimos desse cenário. O grande detalhe é que não vai ser em campo neutro. Então, assim, nesse ponto, a gente tem aí, pelo mando de campo, um 59 para o Grêmio contra 47 para o CAP. E aí você tem um favoritismo grande para a equipe do Grêmio, tá bom? Então é a partir desse ponto que a gente vai analisar essa parte de baixo, que é pelo mando de campo. Ou seja, é o Grêmio jogando no seu estádio e o Atlético Paranaense jogando fora de casa. Combinado? Então vamos lá ao seguinte. Passe, vamos começar por passe, progressão e as recuperações. Iago, por que você sempre começa por isso? Basicamente porque são as ações que você mais verá em campo. O Merfry está apitando, daqui a pouco tem almoço, tá? Vocês verão mais vezes isso em campo. Ou seja, nesse cenário, você tem quase um 50-50 de posse de bola. Iago, isso é bom ou ruim? Depende da estratégia do jogo. Mas a princípio você tem um 50-50 de posse de bola, basicamente, aquele famoso 55-45, variando ao longo do jogo, de acordo com o resultado e de acordo com o contexto, mas nenhuma das duas equipes gosta de ficar em posse da bola. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto importante, o Grêmio progride um pouquinho mais do que o CAP. O que isso quer dizer? O passe é um pouco mais longo, mas a diferença é muito pequena, tá? Então a gente está falando de duas equipes que têm estilos de jogo em posse da bola muito parecidos, tá? Obviamente as estratégias podem ser diferentes. Eu posso ter mais velocidade num campo mais centralizado ou mais pelas pontas. Enfim, a estratégia é diferente, mas o estilo de jogo, numericamente falando, é bem parecido. Quando a gente vai para a recuperação, de novo, tudo muito parecido. Então são duas equipes, de fato, que não marcam pressão, assim, que vão cercar mais do que necessariamente recuperar essa bola numa linha mais alta, e a partir disso o adversário consegue construir. Qual é o grande detalhe? Por que o Grêmio fica como grande favorito? Basicamente porque quando a gente vai nestas partes defensivas, bloqueio e defesa, você tem um empate na defesa, isso voltado ao goleiro, e você tem por bloqueio uma vantagem do Grêmio. Então você tem aí um 2-1, digamos assim, na defesa. Quando você vai para o ataque, finalizar a jogada, você tem na finalização o Grêmio levando vantagem e na taxa de conversão o Grêmio levando vantagem. Então o Grêmio leva vantagem nos pontos centrais. Ele tem um jogo basicamente parecido com o Atlético Paranaense, aí cada um vai ter que entender como é que vai jogar de acordo com o adversário, mas na hora de se proteger o Grêmio vai melhor e na hora de atacar o Grêmio também vai melhor. Então temos esses dois cenários aí para a gente entender. E o que muda, né? E aí é importante a gente entender esses pontos, o que muda do Grêmio jogando em casa, em laranja, para o Grêmio jogando contra equipes parecidas com o Atlético Paranaense em azul. Quais são os pontos que vão apresentar modificações ou até mesmo serão mais constantes? Você tem as velocidades de recuperação muito parecidas, então assim, o Grêmio não pressiona mais do que pressionaria normalmente jogando contra equipes parecidas com o Atlético Paranaense. O Grêmio também não finaliza nem mais nem menos do que finalizaria normalmente jogando em casa. Também a ação do goleiro e a de bloqueio também não altera. O que passa a alterar quando se joga contra uma equipe parecida com o Atlético Paranaense? Basicamente, eu tenho mais passe, eu tenho maior progressão, então nesses dois cenários, e eu tenho uma queda da taxa de conversão. O que isso significa? Eu estou conseguindo ter mais passes, porque o adversário vai recuando as linhas. Conforme ele vai recuando as linhas e eu vou tendo mais passes, a hora de finalizar não é tão livre. Ou seja, eu não finalizo com menos jogadores à minha frente, eu finalizo com mais jogadores à minha frente. Eu finalizo em posições mais longe do gol do que eu finalizaria no contra-ataque.
Então eu tenho mais espaço, eu tenho mais posse, dá uma sensação de controle maior, mas eu não aproveito esse cenário, o que é muito ruim para a equipe do Grêmio. Tá? Quando a gente vai para o CAP, a gente tem mais ou menos a mesma situação. Tá? O grande detalhe é, os cenários de mando de campo de fora de casa, né, geralmente são muito negativos. Então assim, geralmente expressam um lado muito negativo e aí os outros lados ficam mais tranquilos da gente analisar, ou seja, gera uma vantagem de overall, por exemplo, jogar contra o Grêmio no campo neutro do que jogar fora de casa, basicamente. Atlético Paranaense jogando fora de casa em laranja, em azul, com adversários parecidos com o Grêmio. O que acontece com o CAP? Ele tem mais passe, ele tem mais progressão, ele passa a ter maior velocidade de recuperação, então eu pressiono um pouco mais, eu recupero mais essa bola e passo mais vezes. Isso é bom ou ruim? No caso do CAP, em relação a jogar fora de casa, é bom, porque eu finalizo um pouco mais, eu também bloqueio um pouco mais e não tenho uma modificação nenhuma dessas duas, nem na defesa nem na taxa de conversão. Tá? Esse é um ponto muito importante da gente entender, que é jogar fora de casa é muito prejudicial para o CAP. Se ele conseguir igualar no estilo de jogo, pode ser que as coisas vão bem. Se ele não conseguir e pesar o mando de campo de fato, aí é um dos piores cenários para o CAP. Outro ponto importante que vale a pena ressaltar. O Grêmio tem uma boa taxa de conversão. Tá? Esse 15, a primeira linha ali, tem uma boa taxa de conversão de chute para gol. O CAP tem 7, que é uma taxa baixa, jogando fora de casa. Ou seja, primeiro gol do Grêmio, você aumenta a chance de vitória pra caramba pro Grêmio. Primeiro gol do CAP, você mais aumenta a chance de empate do que a chance de vitória pro CAP. Pro CAP começar a aumentar a chance de vitória, são 2 gols necessários. Tá? Justamente porque o Grêmio tende a converter pelo menos um, e o CAP tem dificuldade em converter o primeiro. Tá? Então é por isso que a gente faz essa continha para vocês. Tranquilo? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou? Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu. Até a próxima.